E às vezes o policial não tem condições de arcar com um advogado. E aí ele vai fazer essa solicitação à Defensoria Pública, né? E vai ser prestado esse apoio. Galera, boa noite. Pessoal presencial, pessoal online. Estamos aí para mais uma aula, a derradeira aí desse ciclo, né? Então a gente vai tentar aí passar aí o restante da matéria e a gente também separou algumas questões aí para vocês massificarem, tá? Para ratificarem o aprendizado aí, tá? Pessoal de casa, tá ouvindo bem aí? Se puder sinalizar aí no chat aí, por favor. Tranquilo, pessoal? Então a gente parou aqui está falando do artigo 5º, que eu sempre coloco no início de cada aula, que é o caput do artigo, né? Que é a parte mais importante. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, sexo, religião, né? E todos temos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, tá? Tanto os brasileiros quanto os estrangeiros residentes no país são VILPs. Tem direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Então, nunca se esquecer do VILPs, tá? Nunca se esquecer dessa... Tudo bem, irmão? Nunca se esquecer desse bizu aí, mnemônico, né? E aí a gente parou ontem nos remédios jurídicos, não foi isso? Então a gente falou aqui do habeas corpus, né, que ele é utilizado quando uma prisão se torna ilegal, né? Então quando se diz algum requisito em relação à liberdade de locomoção, a gente solicita ali o habeas corpus ao juiz, seja prisão ilegal por falta de elementos, seja prisão ilegal por falta de elementos, meios lícitos em relação à prisão, tá? Seja a identificação de um outro autor que se diz aí réu confesso e tenha elementos comprobatórios. A gente verificou que outro remédio é a habeas data. O que é a habeas data? É quando a gente solicita o quê? Informações de caráter pessoal, por isso é chamada de personalíssima, e essa informação tem que ser concedida pelos órgãos de acordo com a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. Todos os órgãos têm que dar informações acerca de seus servidores e também da sociedade em geral. Então, está em consonância aí com o remédio jurídico habeas data. Mandado de segurança. Toda vez que um direito líquido certo é atingido, a gente tem que entrar com esse mandado de segurança. Esse mandado de segurança, ele é utilizado quando não tem como solicitar habeas corpus, liberdade de locomoção, ou habeas data, informação. A gente utiliza muito o exemplo aí do concurseiro, né? Quando de alguma forma se sente prejudicado no processo de admissão e é excluído, é reprovado, entra com mandado de segurança para garantir o direito líquido e certo de ingressar no certame, de ingressar no curso de formação, e depois o juiz vai avaliar o mérito. Se o juiz avaliar o mérito e entender que a causa é justificável, ele vai deferir o pedido e o solicitante vai conseguir prosseguir. Caso contrário, ele vai indeferir o pedido e ele tem que ser desligado aí do órgão de formação, certo? Então, esse é o remédio jurídico aí a ser solicitado. E por fim, o mandado de injunção. O que é mandado de injunção? É quando não se tem uma norma penal. Aquele fato é novo, não teve uma decisão reiterada pelos tribunais, não tem jurisprudência, e aí, como você só pode ser punido por algo que esteja previsto em lei, a pessoa não pode ser prejudicada, então ele entra com mandado de injunção, para garantir que a norma penal seja cumprida, aliás, que a norma penal inexistente não seja utilizada para prejudicar o solicitante ou o requerente. Tranquilo? Então, esses remédios jurídicos é bom saber,
porque vez ou outra eles costumam misturar e solicita que vocês saibam o que utilizar em cada situação. Eles vão jogar uma situação hipotética, um estudo de caso, e aí vai perguntar qual remédio jurídico que deve ser utilizado. E aí vão colocar essas 4 opções e você tem que saber, de acordo com um fato específico, de acordo com o estudo de caso, qual deve ser utilizado. Beleza? Todo mundo entendeu ou não? Tranquilo? HC, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção. Tá? Tudo previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Podemos? O inciso 73, são 78, está acabando. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus de sucumbência. Então, ali está falando, não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Então tem uma diferença de pessoa para cidadão. Primeiro a gente vai entender o que quer dizer isso. Qualquer pessoa é parte legítima para propor uma ação popular. Vocês entendem o que seria isso? Quando a gente verifica enquanto cidadão que alguma ação deve ser proposta para melhorar o bem-estar social, a gente pode entrar com uma ação individual ou com uma ação coletiva. E essa ação é popular porque ela tem os requisitos aí do princípio da publicidade. Só que tem uma diferença. Quando eu falo qualquer pessoa, que não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão, tem uma diferença entre elas. Qual seria essa diferença da pessoa para o cidadão? E como é que eu verifico se é uma pessoa ou é um cidadão? Através de quê? Hã? Quê? Do RG? Cidadão é quem exerce o direito ao quê? Ao voto, né? Soberania ao voto. O voto é obrigatório com qual idade? A partir dos 18. Então, até os 18 anos, os adolescentes, os menores, eles são pessoas para aquela sociedade. Agora, cidadão é quando eles estão em dia com seus deveres e obrigações perante a sociedade. Então, um menor pode entrar com uma ação popular? Não, certo? Uma pessoa que é inimputável pode entrar com ação popular? Inimputável é quem é o quê? Quem não tem as capacidades mental plena para desenvolver os atos dentro de uma sociedade. Comprovadamente inimputado, uma inalienável, não pode entrar com uma ação popular, certo? Só quem pode entrar é quem é cidadão com sua plena capacidade mental. Aí também é mencionado que o ônus de sucumbência é obrigação de pagar as custas processuais, que é o honorário do advogado, as horas que o juiz se debruça para decidir a sentença, tá? E quando essa ação ela tem o intuito de criar um benefício para a sociedade, esse ônus de sucumbência, ou seja, as custas judiciais, não são cobradas. Agora, se você agiu de má fé para você fazer com que aquela ação popular seja aprovada, para te trazer um benefício e for constatado isso, aí você vai ter que pagar as custas judiciais, ou também chamado de ônus de sucumbência para o Poder Judiciário. Tranquilo, todo mundo? O que é importante aqui desse inciso? Diferenciar pessoa e cidadão. Tá? Tranquilo? (74) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O que seria esse caso aí? Advogado? O Estado vai pagar advogado? Exatamente. Então, eu fui preso. Eu não tenho condições de pagar
um advogado particular para a minha defesa. O Estado tem o dever de garantir que um defensor público garanta o meu acesso ao contraditório, a ampla defesa e todos os graus recursais que eu tiver direito até o trânsito em julgado. Então, esse inciso garante a atuação direta da defensor. Está em casa. Defensoria Pública. Por isso que existe a Defensoria Pública, por conta dessa previsão legal do artigo 5º, 74 da Constituição Federal. Tranquilo? Então, a pessoa pode ser, às vezes, um indigente, como as pessoas dizem, né? Se ele cometeu um crime e foi conduzido, ele vai ter direito à prestação de apoio pelo Estado. E aí a gente menciona e também relembra que os policiais também têm direito à prestação desse serviço, porque o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recurso. Então o policial ganha mal, o policial tem 10 pensões alimentícias, né? É claro que isso aqui é só um estudo de caso, isso não acontece na prática, né? Certo? E às vezes o policial não tem condições de arcar com um advogado. E aí ele vai fazer essa solicitação à Defensoria Pública, né? E vai ser prestado esse apoio. O Baruch aí cansou de ajudar aí os policiais. Sim, também tem direito. Até em segunda instância. Existem vários planos. O que mais tem é advogado querendo tirar um pedacinho do seu soldo para que você faça a contribuição mensal, de acordo com os escritórios aí. Eles vão te prometer lá na formação, lá no Cefap, que são especializados em direito penal militar, que você jamais será abandonado, mas vai fazer que você, aluno, assine um contrato e você vai ficar ali todo mês descontando aí no seu contra-cheque um valor a ser destinado para alguns escritórios de advocacia. Aí na primeira oportunidade que você precisar, eles vão colocar um recém-formado, vão colocar outros, vão te dar o apoio necessário. Então tem que tomar muito cuidado também, tem que fazer uma pesquisa, aprofundar, solicitar informações aí dos mais antigos, porque é na hora da formação que o aluno está cheio de dúvida, está cheio de insegurança em relação à vida profissional, que eles atacam. Tá? E às vezes você fica atrelado a um prazo para você estar suspendendo esse serviço. Então, é importante? É importante, sim. Mas é importante mais ainda você ter uma convicção que aquele escritório que você está contratando serviço seja realmente idôneo e também vai te prestar um bom serviço. A gente, às vezes, aqui da região, às vezes contrata um escritório de advocacia do Rio e desconta. Aí quando você precisa aqui, eles mandam outro, sabe? Não te dá o apoio necessário. Então, tem que tomar cuidado, tá? Tranquilo aí? Todo mundo? Tá. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, isso também acontece muito. Às vezes, o preso foi condenado a 20 anos de prisão, regime fechado, e aí ele vai cumprir 2/3 da pena, ele vai ter, dependendo do crime, óbvio, a progressão de regime, e vai chegar o momento que ele vai ter deverá ser concedido o alvará de soltura, porque ele já cumpriu o que foi predeterminado aí na sentença. Só que existem muitos presos, concordam? E às vezes o juiz da vara de execuções penais não consegue dar conta de acompanhar esse prosseguimento aí do cumprimento da pena, e a pessoa do condenado fica mais tempo do que deveria. Então, se ele ficar mais tempo, ele terá direito aí a entrar com uma ação contra o Estado, porque
o princípio da liberdade, né? Um dos requisitos, né, principais do ordenamento jurídico que a gente tem direito foi descumprido, certo? Que é o direito à liberdade. Então, o cara cometeu um crime gravíssimo, legal. Ele foi condenado? Foi condenado a 20 anos. Deveria ser condenado a 30. Foi decisão judicial. Foi garantido a ele todo o processo, os meios de prova que o juiz poderia ter acesso foi garantido a ele, e o juiz entendeu que a sentença dele teria que ser 20 anos. 20 anos e um dia, o Estado já está errado com ele. O Estado já está devendo. Isso acontece muito também com o policial militar. Às vezes o policial militar é submetido a processo de administrativo disciplinar, que a gente chama de PAD, que é aquele CRD, Conselho de Disciplina e CJ para os oficiais, que a gente estudou em estatuto, lembra? E aí ele é submetido à auditoria da Justiça Militar e às vezes ele é condenado. E aí ele fica às vezes condenado, além do tempo, ou às vezes ele fica preventivamente sem o julgamento, sem o trânsito julgado, ele fica aguardando preso. Porque o juiz entende que ele é uma ameaça para a sociedade, porque ele tem um porte de arma, porque ele tem influência, e o juiz vai deixando preso. E aí passa-se um tempo, não se tem elementos suficientes nem necessários para manter aquele policial preso, o juiz vai lá e concede o alvará de soltura. E aí o policial já ficou 2 anos preso. E aí? Quem vai recuperar aqueles 2 anos que o policial ficou preso, às vezes sem elementos comprobatórios para manutenção na prisão ou condenação? Quem? Certo? Então, acontece também, tá? Acontece de policial cometer crime e ser preso justamente, e acontece situações que não tem elementos, mas o juiz age de uma forma coletiva, aprende todo mundo, depois a gente vai vendo o que acontece. E aí vai junto. E aí é um sofrimento, cara, a família fica exposta, a moralidade do policial fica denegrida, certo? Muitos ficam depressivos, muitos aí começam com o uso abusivo de álcool, drogas, suicídio. Isso aí é bola de neve, certo? Então é importante esse inciso para que vocês também entendam que às vezes o caminho nosso é um pouco tortuoso, um pouco nebuloso. Então tem que ter a cabeça sempre firme, pensamento em Deus principalmente, porque existem algumas situações que são meio constrangedoras. E às vezes nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que as pessoas pensam, nem tudo que a pessoa está sendo julgado, de fato aconteceu. E às vezes aconteceu, mas ela não estava diretamente envolvida. Às vezes era o próprio companheiro de guarnição. Ontem eu tive uma excelente notícia. Uns policiais se envolveram em um problema e aí todos foram envolvidos, eram 4, e a gente tinha a certeza que dos 4, 3 tinham cometido crimes militares. Só que o 4º era o mais antigo de todos e ele se omitiu, né? A gente viu que existe a omissão também, incide em crime. Só que ele, na hora do depoimento, do processo, ficou aquela dúvida, né? Pairou dúvida, ele também não foi bem assistido e ele foi excluído dos quadros da corporação e outros estão presos, tanto é que ele foi excluído e permaneceu solto, que não tinha elementos comprobatórios ali para manutenção da prisão. E ele conseguiu, em recurso, no STF, conseguiu reverter e ontem ele retornou para os quadros da corporação. Então, assim, é um policial que a gente sabia que não tinha envolvimento com aquilo, infelizmente foi colocado para trabalhar com pessoas que não condiziam com a conduta dele, ética e moral, e infelizmente ele perdeu e ficou aí, no mínimo aí, 6, 7 anos que ele está. 6, 7 anos. Imagina a gente, numa corporação, estabilizado,
família, toma uma porrada dessa, fica 6, 7 anos sem salário. Além de tudo, sendo subjugado pelas pessoas que às vezes nem conhecem o fato específico. Porque para todo mundo, você chega em casa, ó, Castro foi excluído. Fez merda. Fez merda. Ah, mas a situação foi, tinham 4, 3 e mais ele, fizeram isso? Fizeram, ó. Mas ele estava junto. E aí, para você separar o joio do trigo? Então, a sorte dele, né, é que ele é muito apegado à parte religiosa e ele se apegou nesse período aí de nebulosidade aí à parte da igreja e graças a Deus ele conseguiu. Então, é importante a família, a religião, certo? A parte da saúde física e mental tem que estar acompanhando o policial, porque para a gente se arrebentar é um pulo, tá? Ele vai ter que entrar com ação para restituir, para que o Estado, né, faça, como o Estado entendeu que ele não tenha sido, não tenha tido provas para condenação e exclusão, ele vai entrar com uma ação para reaver todo esse tempo, promoções, ressarcimento por preterição, que a gente chama, né? Você entra com ação judicial e aí você consegue ser promovido aos postos ou graduações, no caso de praça, que você teria direito desde aquela época e você recebeu os atrasados também. Só que o Estado é lento e moroso, então vai demorar a receber, né? E assim, às vezes não demora tanto, mas demora. Não, ele vai, digamos, ele deveria, vai ter que esperar o trânsito julgado do processo. Ele deveria ser subtenente e agora ele é cabo. Ele vai ser promovido à graduação que ele deveria constar hoje, a turma dele, né? Só que e o que ele sofreu até hoje, certo? Então é complicado. Tranquilo? Podemos? 76, né? São gratuitos para reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro de nascimento e a certidão de óbito. Não há previsão na Constituição a gratuidade para certidão de casamento, tá? Porque isso aí encontra-se no Código Civil e não na Constituição. Então, para a gente não se esquecer, a gente tem gratuidade, a gente tem o direito de nascer e o direito de morrer. Não é isso? Então, quando a gente nasce, pode-se tirar a certidão de nascimento e quando a gente morre, a gente tem direito à certidão de óbito, de forma gratuita. Tá? Certidão de casamento não é previsão aqui na Constituição Federal. Agora, tem um detalhe. Olha só o que está dizendo o 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres. E aí? Então quer dizer o seguinte, eu vou registrar meu filho, vou chegar no cartório, eles vão pedir meu contra-cheque para saber se eu posso registrar gratuitamente ou se eu tenho que pagar hipossuficiência. E aí? O que vocês acham? Está dizendo ali, não está? O que seria reconhecidamente pobre de acordo com a Constituição Federal? A gente tem classe média alta, classe média alta. Tem classe alta, classe média e classe baixa, não é isso? O que qualificaria para eu ter direito a essa gratuita? Classe baixa, mas e aí? Eu vou chegar lá e falo assim, ó, sou classe baixa, um salário mínimo, então se eu receber 2 salários mínimos eu não posso? E ali, está escrito alguma coisa? Ó. Sim. Fundação Leão 13.
Sim, mas eles te pedem alguma coisa? Eles consultam o banco de dados da Receita Federal para saber se você é milionário ou saber se você é pobre? Então é o seguinte, senhores, não tem na Constituição dizendo que se eu receber 5, 10, 1, meio salário mínimo, eu sou reconhecidamente pobre. Então, analogicamente falando, todos temos direitos em receber gratuitamente a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Só que tem que tomar cuidado porque o artigo está dizendo reconhecidamente pobre. Então tem que estar previsto lá na questão essa situação de reconhecidamente pobre. Senão a gente erra a questão. Senão a gente fala assim, todos têm direito à certidão de nascimento e certidão de óbito. Tranquilo? Aí você cai numa alternativa lá. A certidão de nascimento e de óbito é possível para os reconhecidamente pobres. Você não é reconhecido, não só os pobres podem ter a certidão, todos podemos. E aí a gente vai e cai e marca errado. O que a gente tem que entender é o que está na letra fria da lei. Na prática, todo mundo tem direito, só que de acordo com a Constituição, tem que estar previsto lá o reconhecidamente pobre. Beleza? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.